começar a gravar. Então, estava falando para vocês sobre a tabela, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela, para a gente aprender a analisar ela. Estava vendo outro vídeo aqui do ventilador. Olha lá. Frio, quente. Água fria, água quente. Olha lá. Muito legal esse negócio. Bom, o que eu queria achar era esse site aqui que eu não tinha achado na parte passada, tá? E ele mostra pra gente a tabela entre os milivolts e o valor de temperatura. Vou pegar aqui o termopar tipo K, beleza? Que é o termopar que a gente, um dos que a gente mais utiliza. O K e o J são os que a gente mais utiliza. E eu vou pegar a faixa de temperatura dele de 0 a 279 graus. Cliquei, tá? Lembrando que o termopar tipo K, aqui ó, termopar tipo K, vamos voltar um pouquinho. Ele mede de 0 a 1.260 graus. Termopar tipo K. Bom, opa, aqui. Tabela de variação de milivoltagem dói no meu ouvido, né? Mas enfim, milivolts do termopar em relação ao valor da temperatura. Olha como funciona. Aqui a gente tem de 10 em 10 o valor e aqui de 1 em 1. Então, por exemplo, se eu quiser ver em 15 graus qual é o valor de tensão que vai dar 15 graus, 10 mais 5, 15. Então, 0,597 milivolts é o valor que tem que dar de tensão. Se eu for olhar aqui, o nosso equipamento ele vai de menos, então uma parte tipo K de menos 6,458 milivolts até 54,852. Vamos ver se uma coisa bate. A temperatura máxima dele é 1.260 graus, certo? Vamos voltar aqui. Termopar tipo K. Aqui, termopar tipo K. 1.260 graus, é o que ele fala lá na tabela. 1.260, 51. Deixa eu ver se vai bater. Estou vendo agora aqui, né? 54. Será que a faixa está errada? Deixa eu ver, 54,886. Isso aí. Está dando um valor diferente aqui, hein? Ele está dando 1.372 graus. O termopar tipo K. Engraçado, hein? Estranho, a tabela não está batendo. Bom, depois eu vou verificar, então. Eu fiz isso agora, que eu não tinha feito antes, não. Deixa eu pegar o termopar tipo J aqui para ver. Está mostrando aqui até 1.200. Engraçado, porque ele não fala que vai até 1.200, não. Talvez seja a faixa utilizada, adequada. Talvez seja isso, tá? A faixa adequada de uso. Aqui é tudo que ele pode medir, mas a faixa adequada de uso às vezes é diferente, né? Deixa eu ver aqui. Uma parte K. Armadinho. Fala que ele vai de 0 a 1.260. Engraçado. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou dar uma pesquisada sobre isso para ver qual que é a real aqui, qual que é o limite real do termopar tipo K. Vou pegar na norma. Mas depois eu vejo isso para não consumir a aula de vocês. Mas a ideia do funcionamento da tabela é o mesmo, tá? A ideia é a mesma. Você compara o valor da temperatura com o valor da temperatura, olha nessa tabela do cruzamento e pega o valor de tensão. Fechou. E para que isso pode ser útil? Simples. Imagina o seguinte, vocês têm um termopar na mão de vocês e vocês querem saber se esse termopar está dando medida boa, medida adequada. O que vai acontecer? Quando vocês forem fazer o teste, vocês vão pegar um multímetro, colocar na escala de milivolts e medir para ver se a tensão entre os dois pontos dele lá vai estar dando, de acordo com o valor do tipo do termopar, o valor de tensão adequado. Então, esse aqui é um jeito fácil de dar não uma manutenção, mas pelo menos fazer um diagnóstico de se o termopar está bom ou não antes de condenar ele de uma vez. Porque diferente do PT100, você não mede resistência no termopar. Você não mede se ele está dando continuidade ou não, esse tipo de coisa. Você mede o valor de tensão gerada, certo? Então, você tem que saber qual que é o valor de tensão gerada conforme a diferença conforme a temperatura que você tiver ali no equipamento. Claro, você precisa ter um laboratório, um termômetro, né, apurado para estar medindo a temperatura certinho, comparar o valor que deveria dar com o valor que está dando. Por exemplo, em
Temperatura ambiente, 24 graus, ó, teria que dar quanto? 0,960 milivolts, certo? Então, deste jeito aqui, vocês conseguem ver se o termopar está certo ou não está, se ele está medindo de maneira adequada ou não. Uma dúvida dessa parte? Não? Tranquilo? Não, Marlon, a única dúvida é o seguinte: Uhum. a gente consegue saber se ele está marcando certo ou errado, mas a gente não consegue, vamos falar, corrigir isso, né? Não, tem jeito de corrigir, não. Termopar, uma vez que ele está estragado, é mandar embora. Porque o termopar, se ele tiver estragado, é porque a junta está ruim. Se você for refabricar, não vai ficar boa. Ou o cabo está quebrado, torcido em alguma parte, que mudou lá a resistência do cabo, também não vai resolver. Então, assim, o termopar não tem manutenção. Tem troca. Tá ruim, troca, joga fora. Tá? Bom, continuando então, vamos para a próxima parte aqui que eu queria explicar. Termopar, a gente falou sobre a questão do material que a gente tem que utilizar e que o fio tem que ser igual, tudo isso aí eu expliquei, fio de compensação, fio de extensão, aí vocês têm que olhar o fio para ele ser de valor adequado, tá? Para a extensão ser igual ao do material. Deixa eu agora achar aqui, erro de ligação, aqui só para explicar para vocês, tem erro de ligação usando fio de cobre, aqui, olha só que interessante. Se vocês estiverem pegando um termopar, por exemplo, para estar fazendo medição e utilizar, por exemplo, fios de cobre no meio do caminho para fazer a conexão com o registrador, olha só o exemplo de erro que está dando aqui, ó, menos 13 graus de diferença. Então, assim, não dá para usar fio de cobre no lugar, tá, gente? Usar a extensão de cabo também de valor diferente também não dá. Então, tudo isso aí vocês têm que prestar atenção para não cometer erros, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. Inversão dupla, isso aqui são erros de ligação de cabeçote, aí vai dar medição errada mesmo. E vamos ver a parte da ligação dos termopares. Termopar é um negócio que o equipamento não tem, que o PT100 não tem. Tá? O termopar ele tem possibilidade de fazer associação. E essa associação pode ser utilizada para os mais diversos fins. Tipo de coisa que a gente não tem como fazer com o equipamento que é o PT100. Você pode, por exemplo, pegar e fazer a utilização de 2 termopares instalados em série, aqui chamado de termopilha. Para que a gente vai pegar um termopar e colocar dessa maneira? Para pegar a temperatura média, às vezes, de 2 pontos. Na verdade, o que a gente faz, né? A gente faz essa instalação aqui em série, que ele fala aqui, ó, para pegar e fazer a leitura com pirômetro de radiação total, ou seja, soma de pequenas tensões, ou seja, pequenos valores aqui que a gente vai estar medindo ao longo do processo, por qualquer motivo que seja. Sei lá, porque o valor de temperatura está muito espalhado. E aqui a gente tem uma junção desses valores, tá? Então a gente consegue pegar e colocar vários valores. E se soma, aí tem que tomar de conta que vai ter que fazer um negócio. Se você somar vários medidores de temperatura aqui, o que vai ter que considerar aqui em cima? O que vocês acham? Porque, por exemplo, digamos que esse cara aqui está medindo 20 graus. E esse cara aqui está medindo 20 graus também. Se a gente pegar os valores de tensão que eles estão apresentando, o que vai acontecer? Esses valores apresentados aqui, eles vão ser somados. Se eles vão ser somados, aqui vai dar a soma dessas temperaturas. A gente tem que tomar cuidado com isso, certo? E por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Aqui a gente tem que considerar que o valor de tensão a gente tem que fazer o que com eles? Soma e divide pela quantidade. Soma e divide pela quantidade. Aí, que nem o rapaz falou aí antes, a gente pode utilizar isso daqui para tirar uma média. Imagina, por exemplo, um ambiente ou uma estrutura que tem vários pontos de medição e que às vezes se você pegar e medir no meio só,
você vai obter o valor de temperatura daquele ponto, mas não de todos. E isso daí pode te gerar um erro. Então, o que você faz? Você pega e faz a aferição em vários pontos. Esses vários pontos vão estar em série. E estando em série, você divide pela quantidade dos equipamentos e você consegue obter uma média daquilo, só com a instalação deles em série. Então, isso daí é interessante demais em uma instalação elétrica, porque com um medidor, você consegue medir múltiplos termopares, fazendo associação em série e tirando uma média de todos esses valores. Certo? Muito interessante essa Os instalação. controladores também fazem essa divisão? Oi? Os controladores também, eles têm programação para fazer essa divisão já ou não? Os mais baratinhos, não. Tá? Os mais baratinhos não tem, não. Deixa eu ver se aquele que eu mostrei para vocês da Coel tem. Vamos pegar aqui, vamos abrir uma página nova. Coel, controlador de temperatura manual. Vamos pegar o manual. Vamos ver se tem aqui série. Ver se ele tem aqui o ajuste. Ó, ele fala qual que é o termopar. Vamos utilizar. Esterese. Tempo de saída. Eu estou pegando aqui o manual para dar uma olhada aqui. Unidade medida. Indicador. Esse daqui, por exemplo, não tem. Deixa eu ver. Controlador de temperatura. Deixa eu pegar, ver se consigo achar um negócio aqui. SEI termopares. Eu não sei se vai ter algum desses aqui não, tá? Porque... Não vai ter, não vou achar aqui não. Depois eu vou procurar algum outro que tenha essa possibilidade, tá? Bom, aí existe uma outra possibilidade também. Ó, existe a possibilidade de fazer uma série oposta. O que é essa série oposta aqui? Se, quando a gente coloca uma sequência do outro, positivo com negativo, a gente soma. Quando a gente colocar do contrário, o que vai acontecer? Divide? O que vocês acham que vai acontecer? Nada? Bom, vou falar para vocês então. Aqui, vocês vão perceber que ele está medindo dois valores de temperatura diferentes. Por exemplo, aqui tem 56 e aqui tem 50. Então, se aqui somava os valores, tá? Aqui vai fazer o contrário, aqui vai fazer uma subtração. Então, por exemplo, se a gente conseguir fazer uma subtração aqui, a gente vai pegar e vai conseguir medir a diferença entre esses dois pontos de medição. Porque, olha só, negativo com negativo, né? Aí o positivo aqui, eles vão subtrair um do outro. Fazendo essa subtração, a gente consegue saber a diferença de temperatura que tem entre esses dois pontos. Então, se um lado tem 56, como mostrado aqui, o outro lado tiver 50 graus, como mostrado aqui, a diferença vai dar 6 graus. Então, aqui eu já consigo pegar a diferença entre esses dois pontos de medição, tá? Sem ter que fazer mais nada. Você está vendo a diferença de temperatura. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de aplicação que pode ser feito isso. Por exemplo, você tem dois processos diferentes, um tanque A e um tanque B, que eles têm que ser mantidos na mesma temperatura. Sempre que houver diferença, a gente tiver que fazer uma ação, com essa instalação aqui, a gente consegue pegar e fazer a ação em cima dessa diferença desses dois sensores. Deu diferença, o equipamento vai lá e atua. Por exemplo, tá? Estou dando um exemplo só. Então, aqui a possibilidade de fazer associação para pegar esse tipo de coisa. E aí existe ainda a possibilidade de fazer associação em paralelo, mas essa aplicação aqui eu nunca vi, não. Essa daqui eu já usei.
E essa daqui eu já fiz em laboratório, mas eu nunca usei na prática. Essa daqui eu já usei para fazer controle. Funciona bem, muito bem. Não tem nada que se criticar, né? Essa daqui eu nunca testei, não. Eu acho que não faz muito sentido usar, mas tudo bem. Bom, então aqui o que a gente consegue ver? A gente viu que... Deixa eu só ver um negócio aqui. Espera aí, deixa eu só ver se não fazer um negócio trocado. Ah, tá. Não, eu não falei trocado, não. Aqui a gente tem a diferença que a gente tem que pegar. Esse aqui é pegar, fazer divisão, né? Não tá certo. Esse daqui é só para pegar e tirar a média dos equipamentos e não ter erro. Mas, bom, depois eu vejo essa parte. Depois que a gente falou dessa parte do PT100, do Thermopar, então, a gente vai pegar agora eu vou passar alguns exercícios para vocês depois sobre isso. Thermopar, gente, não tem muito o que eu ficar assim batendo em cima de tecla nem nada do tipo, porque o equipamento ele é bem direto, né? A gente tem a diferença de potencial causada pela diferença de dois materiais soldados num ponto, tá? E aí a gente tem que aprender a reconhecer quais são os tipos de materiais que a gente tem, quais são os tipos de termopar, tá? E a parte eletrônica a gente não vai montar mesmo, então a gente tem que saber que existe e tem que saber que vai fazer a informação quando tiver um equipamento, seja ele qual for, fazer a configuração adequada nele para que ele receba o sensor e meça de maneira adequada. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui um vago inversor R. Esse daqui. Deixa eu ver se esse daqui Não, esse aqui é só para PT100, só para não é para termopar. Não. Depois eu vejo essa parte aqui também. Tá, eu vou passar alguns exercícios para vocês que estão nessa apostila aqui sobre a questão de conversão. Ficou alguma dúvida sobre o Thermopar ou não? Porque não tem muito o que falar dele, né? Ele é relativamente simples, é tabelado e não tem muito segredo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ele? Tá tranquilo? Não? De boa? Tá tranquilo agora. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui na apostila tem alguns exercícios falando sobre a questão da conversão entre temperatura e tensão, tensão e temperatura. Então, eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão estar fazendo o uso e fazendo o cálculo, tá? Depois de como que vai funcionar isso daqui. E aí alguém me perguntou no particular aqui, quem foi? Foi o... Eu não lembro agora. Quem que veio falar comigo no particular, que chegou depois aí, que queria perguntar da aula passada? O Jardim. Jarson, foi você, Jarson? Eu. Fala. Nada? Foi eu mesmo. Tinha perguntado sobre a tarefa passada. Tá. Você tá falando... Deixa eu minimizar aqui. Daqui? Sua folha tá meio grande, parece. Ah, é essa mesmo. Tá, Essa aqui, mesmo. ó. É um resistor de 100 ohms, sem resistor de 100 ohms. Aqui está representado um resistor de 100 ohms com um potenciômetro, tá? Esse potenciômetrozinho aqui é uma resistência variável que às vezes a gente usa para compensar qualquer tipo de falha que tem aqui, né? Então você pode ajustar. Mas para o nosso exercício, considera ele como 100 ohms também, tá?
Aí o que eu pedi para vocês? Calcularem qual que seria o valor da tensão que tem aqui no meio, considerando que esse PT100 está em 70 graus. Desconsiderem esse valor aqui. Eu comentei com alguém, não lembro com quem que foi, mas esse valor aqui, ó, vocês podem desconsiderar. Eu coloquei ele, mas de maneira equivocada, tá? Não vai utilizar esse 120. Vocês têm que pegar essa temperatura aqui, 70 graus, transformar isso em um valor de PT100, né, que a gente aprendeu a calcular na aula passada, e colocar nessa tabelinha aqui e descobrir qual que é o valor de tensão aqui no meio. Hum, Então esse 120 eu beleza. desconsidero, então, né? 120 desconsidera. Porque não tem como, né? Você bater 120 aqui não vai dar com 70 graus. Não vai, não vai. Não vai. Eu que digitei errado mesmo. Inclusive, no dia eu peguei, eu coloquei, foi desatenção minha mesmo. Agora facilitou. E esse outro que tem potenciômetro pode considerar 100 100 ohms. ohms também, né? Só para explicar para vocês, aqui, esse potenciômetro ele é utilizado, às vezes, quando o zero não está bom. Vamos dizer, por exemplo, que você vai fazer uma calibração dessa ponte, entre muitas aspas aí, porque tem outras coisas para considerar. Você põe 0 graus aqui, se a ponte está equilibrada, tem que dar quantos milivolts aqui? Zero. Zero, Zero. certo? Aí se você botou zero aqui, 0 graus, e o negócio não deu zero milivolts aqui, você vem aqui e equilibra com esse potenciômetro, porque às vezes pode ter algum probleminha aqui, sempre tem, né? Alguma diferencinha. Então aí você compensa com esse potenciômetrozinho aqui. Mas, em resumo, ele é 100 ohms. Entendi. Beleza. Fechou? Beleza. Esse exercício de hoje, o senhor vai tirar o print da tela, vai mandar pra gente, a gente já entra na apostila e olha mesmo. Vou gerar o PDF para vocês, tá? Gerar o PDF. Deixa eu até fazer um exercício aqui com vocês. Só pegar um exemplo aqui, porque daí é para vocês entenderem. Tá? Senão vai ficar ruim de vocês fazerem às vezes. Vou pegar uma Deixa eu pegar aqui nessa apostila, que eu não lembro agora, aonde está o manual. É porque ela tem um manualzinho dela que mostra pra gente o valor da... É tipo aquela tabela que eu peguei online para vocês, tá? Deixa eu parar um pouquinho a gravação, porque senão o vídeo fica extenso sem necessidade aqui. Lembrando que eu estou fazendo esse exercício aqui pela apostila, tá? Então, eu não encontrei lá qual que é o tipo do termopar no exemplo. Tá falando tipo K aqui, mas o valor não bateu na tabela. Olha só, se a gente medir essa diferença de tensão entre os dois pontos, a gente vai perceber o seguinte. Aqui a gente tem 50 graus, que em teoria pela tabela tinha que dar isso aqui. Aqui a gente tem 25 graus, que pela tabela teria que dar isso aqui. A diferença entre 2,25 e 1,22 dá 1,03 milivolts. Se eu for na tabela e for medir, está dando 20 graus isso. E esse 20 graus aqui, ele não é o que está medindo. Para a gente, o que importa aqui é que indique este valor de medida aqui, ó. E não é o que está indicando. Está indicando para a gente esse 20 graus. Então, assim, esses equipamentos que fazem essa medição, o que é esse cara que está falando para a gente? Que ele pega, ele compara o valor de temperatura com o que tem aqui para cá e subtrai esse valor aqui. Então, se vocês forem olhar aqui o cálculo, olha só como que ele faz. Ele mantém o valor, porque a gente tem duas juntas, né? A junta de medição e a junta de referência. A junta de medição é esta daqui, tá? Que é onde a gente está fazendo a medição, junta de medição, tá? Deixa eu botar aqui embaixo. Junta de medição. E aí aqui a gente tem a temperatura de 25 graus, que vai ser a junta de referência, que é essa outra parte aqui, 1,22. E aí a gente tem que fazer essa compensação, ou seja, tem que pegar e tem que subtrair esse valor aqui que está sendo somado. Mas isso aqui é intuitivo, né? Tem que ser feito isso. E o equipamento faz isso internamente. Mas você tem que comparar este ponto com esse. Se você só subtrair um ponto do outro, você vai obter o valor diferente do que você deveria. Olha só,
esse valor aqui está dando 2,25 e aqui está dando 1,22, se vocês forem olhar na tabela, você vai acabar encontrando o valor de 20 graus. Não é para acontecer. Então, para a gente fazer a compensação internamente, o equipamento faz essa subtração aqui, ó. Ele pega a própria junta de medição e coloca subtraindo com a compensação automática. Vamos ver lá no exercício se ele está considerando esse tipo de coisa. Sei lá para o exercício. Acabando. Olha só, determine os valores pedidos nos esquemas abaixo. Aí aqui tem um problema, né? Desse jeito que está aqui, a gente vai ter um problema porque ele não está falando para a gente que está compensando. Então, vamos considerar que a gente está medindo sem compensar. Porque se eu estiver compensando e fazendo a medida certa, e aqui é o que vem a minha ideia, o jeito que eu penso. Internamente, esse equipamento tem que compensar essa junta de medição. Então, aqui o que vai mostrar é o 400 graus. Não faz sentido mostrar um valor diferente desse, tá? Mas só para entender o que o exercício está querendo que mostre, que faça, porque senão não ia nem fazer cálculo, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que esse negócio não está compensado. Então, aqui a gente tem a temperatura. E aqui a gente tem a temperatura da junta. Esse termopar é tipo J. Então, o que a gente vai fazer? Vamos descer na tabela do termopar tipo J. Parte J, vai longe. Lá estava falando 400 graus e 25, né? Termopar tipo J. J em 400 graus é 21,848, tá? Então, eu vou anotar aqui, só para referência, 21,848. E aqui a gente tem 25 graus como... Aqui é 25. Então, a gente tem aqui, ó, 25. Ó, 1.227. 1.227. Referência. Então, o que ele quer saber? Qual que é a diferença entre esses dois pontos? Se você for olhar aqui, ó, em milivolts, qual que é a diferença que vai dar? Vamos voltar para o exercício, né? Deixa eu tirar essa anotação. Voltar para o exercício. 425. Aí, quanto que vai dar essa diferença em milivolts aqui, ó? Vamos ver. E eu já vou botar também em graus, só para a gente entender a ideia do exercício. Vou botar aqui na tabela do J, para a gente fazer o cálculo e já ver uma outra coisa. Então, deu 21,848 menos 1,227. Aqui, ó, 20,621. Se eu for olhar aqui, esse 20,621 é em milivolts e ele daria qual temperatura? 20,621. 20,621 daria alguma coisa por aqui, ó. Então, daria por volta de 377, 378 graus a indicação lá. Então, assim, sendo sincero, do meu ponto de vista, não faz tanto sentido, mas é para vocês fazerem a análise mesmo de como funciona o sensor, tá? Então, o que eu vou querer que vocês façam, resumindo o exercício de vocês, vocês vão olhar o valor de temperatura aqui, que é na junta de medição, olhar na junta de referência qual que é a temperatura, e indicar qual que é o valor em milivolts e a temperatura que indicaria aqui. Já deixa eu ressaltar, os medidores compensam isso daqui internamente, de maneira que esse valor aqui é o que vai aparecer aqui, se estiver tudo certo com o termopar, ok? É a mesma coisa aqui para baixo. A única coisa que tem o outro lado aqui que vocês vão ter que fazer diferente, ó. Está fornecendo milivolts, vocês vão ter que achar qual que é a temperatura aqui. Esse daqui é só fazer o contrário que vocês conseguem, beleza? Tem alguns desse jeito. Alguma dúvida, galera? Não, nenhuma. Tranquilo. Tá, eu vou passar o exercício para vocês, tá? Eu vou gerar o documento, vou colocar no Google Sala de Aula e jogar no WhatsApp para a gente fazer esse exercício.
é só para reforçar o conceito do termopar. Agora, vou só, de novo, reforçar uma coisa que eu já falei umas várias vezes, tá? Termopar é simples. Termopar vocês têm que saber reconhecer e usar e configurar ele certo nos equipamentos hoje em dia. É basicamente isso. E identificar conforme aquela tabela de cores que eu passei para vocês no WhatsApp, ok? Bom, gente, era isso por hoje. Eu vou encerrar aqui e assim que possível eu coloco lá no YouTube o vídeo para vocês, beleza? Boa noite, galera. Beleza, Boa noite. valeu.